Eu disse o versículo? Não, né? Acho que eu fui direto. Me perdoe em nome de Jesus. É Lucas capítulo 8, versículo 22. Acho que é emoção, já tem um tempo que eu não estou aqui, né, Paulo? Aí Jeová pega nós e fala, vamos embora. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 8, 22. 8, 22. Todos encontraram? Amém. E diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com os seus discípulos e disse: Passemos para outra banca do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, sobreveio uma tempestade, um vento no lago, e enchiam-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, pereceremos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se bonança. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você lesse no 26 comigo, amém? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Aleluia, Jesus. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Aleluia, Jesus. Vou dizer tanto só até aqui mesmo. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração no dia de hoje. A Bíblia relata que Jesus chama os discípulos, escolhe os discípulos. Primeiro Jesus chama os discípulos, escolhe, chama, para uma grande missão. Aqui nessa noite tem discípulos de Jesus, amém? Nós somos discípulos de Jesus. E esse evento aconteceu para que Jesus ensinasse os discípulos como seria a caminhada deles. Esse é um dos testemunhos que nós trazemos para a nossa vida no dia de hoje. A Bíblia está relatando que Jesus, ele chama os discípulos para uma missão. Jesus entra no barco com os seus discípulos e dá uma ordem: passemos para o outro lado. Jesus falou alguma coisa para os discípulos? O que ia acontecer do outro lado? Não. Ele disse apenas: passemos para o outro lado. Aleluia! Louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente quer que Jesus, ele fale muito conosco quando a gente está passando uma tempestade. A gente quer que Jesus fale o que ele quer conosco em meio a essa tempestade. Eu quero ressaltar para você nessa noite que tem a tempestade que Jesus nos convida a passar e a tempestade que, por desobediência, nós passamos. Jonas, ele passou por uma tempestade por quê? Porque ele não quis atender o chamado do Senhor. O Senhor disse para ele: Jonas, vai para mim pregar a palavra. E Jonas, ele não quis. Por causa do seu eu acho que tem que ser assim. Lê a história que você vai entender. E aí Jesus, o Senhor, causa uma tempestade, né, no barco. E quem estava dentro do barco também sofreu um pouquinho com Jonas. Porque assim, quando a gente passa por alguma situação de desobediência, quem está à nossa volta também passa por uma situação. Principalmente os nossos entes, né? É bem assim que acontece. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Jonas foi, Jesus, o Senhor pegou ele, e o peixe grande engoliu, que você já sabe, não fala de baleia, o peixe grande, e jogou ele dentro do propósito. Jesus estava, o Senhor estava com ele. E essa tempestade foi por quê? Por desobediência. E essa tempestade aqui não. O Senhor Jesus, ele queria ensinar os discípulos. Porque eles não estavam mexendo com qualquer coisa. Quando você vê esse capítulo, a gente olha, a gente vê que é simplesmente uma tempestade normal. E não era uma tempestade normal. Se você for bem a fundo, não era. Louvado seja Deus. Nessa tempestade, quando Jesus falou para os discípulos: passemos para o outro lado de lá, o sobrenatural ouviu o que Jesus ia fazer. Porque do outro lado
havia quem? O endemoniado de Gadara. Os demônios, quando ouviu que Jesus ele passara para a banda de lá, porque havia uma alma do outro lado, os demônios se reuniam naquele lugar. É uma atmosfera espiritual. A gente tem que aprender a ter discernimento daquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E muitas vezes a gente passa por situações porque a gente não tem o discernimento. A gente não pede. A gente pede muitas coisas para Deus, mas discernimento do Espírito a gente muito difícil a gente pede. E a gente precisa entender quando é Jesus e quando não é Ele. Quando é a permissão dele, porque tudo é permissão dele. Mas quando é Ele para nos mostrar algo, ou quando nós estamos fazendo algo de errado. O Senhor lhe permite. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que, e chegando-se Ele, veio aquela tempestade, chegando Jesus, louvado seja Deus, chegando a ele, despertaram dizendo, mestre, mestre, pereceremos. E levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Ele não estava repreendendo um vento normal, e ele não estava repreendendo uma água, não. Jesus estava repreendendo uma atmosfera demoníaca que estava tentando impedir Jesus de chegar até Gadara para libertar esse jovem. Satanás muitas vezes ele se levanta na minha e na tua vida. Ele envia potestades, demônios, louvado seja Deus, para impedir o teu projeto, para impedir o teu propósito, porque era o propósito do Senhor chegar até lá, naquele lugar, para libertar aquele povo. Para libertar aquele homem. Eu digo povo porque é através da libertação daquele jovem. Eu estou tentando correr aqui, mas quem já sabe da palavra está entendendo o que eu estou querendo dizer. Louvado seja Deus. O propósito daquele jovem era chegar até a família, era chegar até uma cidade e dizer para eles o que Jesus fez. Ele vivia em sepulcros, cemitério, nu, rejeitado, sozinho. Era um aprisionavam ele, mas ele quebrava, porque era uma legião de demônios. Você vai ver ali depois que aquela legião de demônios, Jesus jogou nos porcos, porque eles pediram, não foi isso? E dentro disso eu quero falar uma coisa para você. Se demônio pediu para Jesus, me joga nos porcos, você acha que se você pedir algo para Jesus, ele não vai fazer? É meio estranho, não é? Porque o mesmo Jesus de lá é o mesmo Jesus nosso. Aleluia. Não tem aquilo que você peça para Deus que Ele não faz. O que nós precisamos entender é que Jesus ele tem um propósito na minha e na tua vida. E sabe o que acontece? O diabo ele vai tentar de tudo na minha e na tua vida para amarrar o propósito que ele tem comigo e com você. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando você chegar lá do outro lado, onde Jesus quer que você chegue, almas vão se render aos pés do Senhor. O Senhor ele está te falando para você nessa noite. Peça discernimento do meu Espírito. O Senhor ministrava isso no meu coração durante o dia de hoje. E foi assim uma coisa muito rápida. O pastor disse, você vai dirigir o culto. Eu disse, Jesus, eu vou, amém, mas o Senhor, não é aquilo que eu quero. Não é aquilo que eu quero dizer. É aquilo que o mestre quer que eu fale. Eu tinha um outro capítulo, um outro versículo, uma outra situação para trazer, mas Jesus disse, fala para eles que eu tenho um propósito do outro lado, que eu pego na mão deles e digo para eles, vamos atravessar do outro lado você não está sozinho, não. Jesus ele pega na tua mão e fala, vamos. Você pode ver que os discípulos eles não estavam sozinhos. O mestre estava. Jesus ele estava cansado, por isso ele adormeceu, porque ele era cansado, porque Jesus ele tinha missão. Era o tempo todo. Jesus, enquanto ele estava em terra, ele aproveitava todo o tempo para pregar a palavra, para fazer cura, libertação. Louvado seja Deus, Jesus se cansou. Mas você acha que Jesus ele não estava vendo? Você acha que ele não sabia que aquilo ia acontecer? Ele sabia. Ele só queria que os discípulos tivessem um pouquinho mais de fé mediante tudo aquilo que eles estavam vendo. Sabe por quê? Porque é necessário a gente passar por tempestades. Como que a gente vai entender Jesus? Como que a gente vai aprender de Jesus se a gente não exercitar a nossa fé? Isso aqui é exercício para mim e para você. É exercício para mim e para a tua vida. Eu te digo porque eu passei por umas tempestades por esses dias. Venho passando durante esses 11 anos que eu tenho na minha caminhada. Louvado seja Deus. Uma atrás da outra, mas Jesus disse, eu estou com você no barco. Assim Jesus disse para você também, eu estou no barco. Então não temas, louvado seja Deus, porque o Senhor está comigo e Ele está com você. Só entenda que quando você estiver passando por uma situação, quando você estiver passando por uma situação, vai orar. Porque quando você ora, o Senhor Ele responde. Quando você ora,
Louvado seja Deus, tem resposta para a tua vida. Muitas das vezes a gente quer resposta, mas não ora. A gente não desce. É uma preguiça na madrugada. Louvado seja Deus. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: desce. Não está entendendo o que está acontecendo à tua volta? Desce. Assim diz o Senhor para mim e para você nesta noite. Louvado seja Deus, e as palmas louvem o Senhor. Amém? Eu confesso para você que eu não sou teóloga. Eu não tenho curso de teologia, eu não tenho nada disso. Mas eu deixo o Espírito de Deus ele me conduzir, eu deixo o Espírito falar comigo. E o Senhor disse muito forte nessa palavra. Talvez quem está aqui nesta noite, quem entende mais de Bíblia, que tem teologia, né? Procura ali entender. Porque o Espírito de Deus ele vai falar no teu coração. Amém? As palmas louvam o Senhor nessa noite. Aí eu estou muito feliz com o Senhor, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. A luta está vindo, mas eu acredito que vai ter bonança. Aleluia! Eu acredito que tem uma grande bonança esperando por mim e por você. Amém? Louvado seja Deus. Missionária Margarete. Está com a oportunidade nessa noite? Fazer algo que o Senhor colocar no seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Eu salve a amada igreja na paz do Senhor. Amém! Tem dias que a gente está tão cansado, mas o Senhor diz bem assim: eu vou te esforça-se, tem bom ânimo, né? Então, eu creio que hoje o meu desânimo vai ser o meu ânimo. Vamos dar o melhor para Jesus, porque Ele ressuscitou aquele terceiro dia, Ele não está morto. E quando eu cheguei aqui, Ele já estava aqui. E o pregador já está ligado com a palavra, né? E que vamos fazer como se fosse um culto hoje. Hoje eu vou fechar os meus olhos e me entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar com meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar o meu Senhor. Se soubesse que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vi no pó e no sopro de vida, então me faz pequeno, Senhor. Sem mim, se quiser levar o que tem, pode levar. No meio de tuas mãos, deixe apenas o meu coração. E foi aonde você pôs a mão e me curou. E na poder divino, porque está na minha boca sobre essa água. E na poder divino, porque está na hora de eu viver a multiplicação. E na poder divino, porque eu necessito da tua cura. E na poder divino, faz descer sobre mim a virtude altíssima. Seja o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e do sopro divino, então me faz pequeno, Senhor. Esse em mim, se quiser levar o que eu tenho, pode levar. Venho de tuas mãos, mas baixei apenas o meu coração, porque foi
de contigo. Muitas das vezes a gente fala assim, esse louvor é velho, mas cada dia o louvor renova. Cada dia a palavra do Senhor se renova. E esse louvor, irmãos, eu estou de pé. Irmã Brusa, Deus é que te coloca de pé. Deus que me coloca de pé. Às vezes eu me sinto desse jeito. Preciso de alguém, uma força quando a coisa não vai bem. É incrível, não adianta a gente duvidar. Não tem ninguém, meu Deus. Os de perto deveriam me ajudar. Mas do nada eles somem sem falar, sem nenhuma explicação. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: vai pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá, que quem me falou da minha vida, avisa que eu estou de pé e que não vou fim dos meus dias. Avisa que eu estou de pé, porque meu Deus não me abate enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Vai lá, vai que Deus ouviu essa caída. Avisa que eu estou de pé, vai ter quem não acredita. E avisa que eu estou de pé, com as minhas forças renovadas. Porque quanto mais tu dás pra me dar, me derrubar, o meu Deus me põe em pé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: vai pra que fazer uma festa pra esse aí? Eu também tenho um pai que me honra na presença do Senhor. A todos me destruir. Vai lá, que falou na minha vida. Avisa que eu estou de pé, ninguém notou o fim dos meus dias. Avisa que eu estou de pé, você nem perdeu, não me abate. Enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Vai lá, avisa que eu estou de pé, vai ter quem não acredita. E avisa que eu estou de pé, com minhas forças renovadas. Porque quanto mais tu dás pra ajudar, me derrubar, o meu Deus se põe de pé. Só ele, ele diz que só eu, mas só ele estou. E eu agradeço a minha equipe. Eu não sei, pai, eu não sei você que vai pregar, né, você, mas eu vejo uma unção tão linda na sua vida que muitos olham para você
você, mas Deus olha o teu coração. Viu? Então Deus tem uma honra muito grande, porque eu vi aí, eu estava aí sentada, eu vi um tablet nas tuas mãos, e onde tu foi humilhado, tu vai voltar lá, mais exaltado. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Deus, como tu és fiel. Amém? Maravilhoso. Vamos louvar o Senhor. Aquele que tem voz aí, vamos adorar o Senhor. Eu não tenho voz caminhar, mas eu estou com vontade de adorar o meu Deus essa noite. Glória a Deus. Aleluia, papai. Glória a Deus. É um hino antigo, mas Deus fala tanto conosco. Oh, Deus. Santo Deus. Deus santo e verdadeiro, aleluia. A presença está aqui, Deus santo. Nós te adoramos. Oh, glória a Senhor Jesus. Aleluia. Eita Deus. Louvado seja Deus. Sopra Espírito. Ah, Senhor, fala mesmo, Senhor. Levanta os caídos. Louvado seja Deus. Restaura as feridas, dores antigas. Vem Glória, 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 glória. sopra Espírito. Eita Deus. Graça em minha vida. Junta os pedaços, já os consumidos.
Quando o vento soprar, tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Você viu a oportunidade para diaconisa Karen? Trazer a parte de Deus. Aleluia, Jesus. Deus, como tu és fiel, Senhor. Pastor Eduardo tem uma liberada de no horário aqui um pouquinho, só um pouquinho. Ele disse, controla, louvado seja a Deus. Mas quando a gente está na presença do Senhor, a gente quer adorar Ele. Glória a Deus. Santa Igreja da Paz, Senhor, amém? Amém? Muito feliz porque eu já posso sentir a presença do Senhor nesse lugar. Você não saiu da sua casa à toa, você saiu da sua casa com um propósito, e o propósito é esse, é te dar o seu melhor nessa noite. Meu filho, não quero ficar sabendo da adversidade que você está passando, e também não quero falar com minha filha, senão nós vamos passar o culto todo conversando, chorando. Eu vim aqui para dizer que Jesus é a solução para o teu problema e para o meu problema. Já posso sentir a graça do Senhor. Mateus capítulo 11, amém? Versículo 28. Eu já pulei para mim tomar muito tempo, amém? Vinde a mim, todos os que estáis. Amém? Mateus capítulo 11, versículo 28, amém? Vai nos dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! 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 Essa palavra Deus colocou no meu coração e disse: Deus, disse para falar para os meus pequeninos que eu tenho visto a opressão do meu povo. Aleluia! Eu tenho visto que em meio à adversidade ele tem caminhado e não tem desistido daquilo que eu te prometi. Mas no meio da opressão é difícil a gente acreditar que Deus está conosco. Porque enquanto nós queremos ouvir a voz de Deus, o adversário também está do outro lado. Então a gente está aqui parado, mas tem duas dimensões espirituais. O Espírito dizendo, presta atenção na minha palavra. E o diabo dizendo, olha o azulejo, olha ali a luz, olha ali a outra coisa. E fica aquela briga espiritual. Mas eu vivo nessa noite em nome de Jesus. Repreender todo dado inflamado.